Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É lá do alto que vai vir o seu socorro, irmão. Se você quer ser liberto do vício, da prostituição, da mentira, do adultério, do pecado do mundo, da bebedeira, é lá do alto, é do Senhor que vai vir o seu socorro. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler uma passagem aqui, eu prometo que eu vou ser rápido aqui, que agora nós vamos finalizar o quarto dia aqui da campanha, aqui, sexta-feira, que nós estamos aqui nessa praça, trazendo uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que pode mudar a história da tua vida, irmão. Basta você crer. Se crer, verás a glória de Deus. Eu quero ler aqui rapidinho aqui, em Mateus, glória a Deus, aleluia, a palavra do semeador. Jesus, ele está aqui, irmão. Jesus, ele se faz presente aqui nessa praça. Eu creio que pessoas aqui vão se libertar, porque é a palavra que liberta, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus, amém? Eu vou ler aqui, glória a Deus, aleluias, do versículo 4 aqui. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E então caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, uma a 100, e outra a 60, e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui é Jesus falando, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a palavra do Senhor diz. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar. Por isso lhes falei da palavra, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau agrado, com os seus ouvidos fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver, e os que vos vedes e não virão ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Entendeu, irmão? Aqui está falando, né, que o povo, ele endurece muito o coração, entendeu? Ele tampa os ouvidos para não enxergar, para não ouvir, entendeu? E fecha os olhos para não enxergar. O profeta Isaías, naquela época, irmão, como está dizendo aqui, e diz: ouvindo e ouvirei, mas não compreendei, e vendo vereis, mas não percebeis. Isaías, irmão, ali no Isaías 6, ali, Isaías tem um chamado. Eu vou estar lendo aqui para você entender. Isaías 6 aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. E eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E aqui Isaías, irmão, ele vai ter um chamado, entendeu? Aqui Isaías, infelizmente Isaías, ele não era liberto. Isaías, ele viu o Senhor, só que Isaías, ele temeu, porque
porque ele, ao ver o Senhor, ele percebeu que ele era um homem pecador. E Isaías, glória a Deus, aleluia, para você estar entendendo, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Entendeu? Isaías, até esse momento, irmão, Isaías, ele não era liberto. Isaías, ele teve que se libertar, porque no momento que Isaías, ele viu o Senhor dos exércitos, Isaías, ele temeu pela sua vida, entendeu? Ele temeu pela sua alma, porque ele era um homem pecador, e ele reconheceu que ele estava no caminho errado, entendeu? Isaías, porque ele estava vivendo no meio de um povo de boca suja, de um povo de boca de lábios impuros. E Isaías também tinha a boca suja, entendeu? Então Isaías, ele teve que passar por um processo de libertação. Eu vou continuar aqui para você estar entendendo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ele tocou a minha boca e dizia: eis que isto tocou e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Isaías, ele está sendo liberto, e o Senhor, ele vai dizer que: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Nesse momento que Isaías foi liberto, o que aconteceu aqui? Isaías, ele levantou a sua mão e disse para o Senhor, e disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele se ofereceu naquele momento para fazer a missão que o Senhor queria naquele momento ali, porque o Senhor teve que purificar Isaías. Talvez você está como Isaías, você está vivendo no meio do pecado, você está passando por um processo, entendeu? Que você vai ter que se libertar. E aqui o Senhor falou para Isaías nesse momento aqui: então disse ele, vai e dizei a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, e não venha e ele vê com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converta-se e ser sarado. Entendeu? O chamado de Isaías era esse aqui, de pregar para um povo que tem ouvido, mas não quer ouvir, não quer escutar a voz do Senhor, não quer dar atenção. O chamado de Isaías é esse, entendeu? O povo tem ouvido, mas não ouve. O povo tem olhos, mas não quer enxergar, entendeu? O chamado de Isaías era esse aqui: você vai pregar para esse povo aqui, entendeu? Que infelizmente tem ouvido e não quer ouvir, tem olhos e não quer enxergar. Era o chamado de Isaías. É justamente o que nós estamos fazendo aqui, pregando para você que tem ouvido, mas não quer escutar a palavra do Senhor, quer a bênção, quer as coisas materiais, quer aquilo que o Senhor pode te dar, mas não quer a presença, não quer ser liberto, entendeu? Não quer mudança. Está vendo o milagre que o Senhor fez na minha vida e na vida dos irmãos aqui, mas não quer enxergar, não quer ouvir. E o chamado de Isaías foi esse aqui, entendeu? É o que está acontecendo aqui. Hoje nós estamos pregando aqui para você que não quer ouvir, para você que está falando mal da palavra, entendeu? O chamado de Isaías é esse aqui. Mas o que vai me chamar a atenção aqui é o versículo 11 do capítulo 6 de Isaías. Isaías vai dizer, depois que ele escutou o que o Senhor falou para ele: você vai pregar para esse povo que ouve, mas não escuta, que
que tem olhos, mas não enxerga. E Isaías vai dizer: então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu: até que se assole a cidade e que fique sem habitantes nas casas, e não fique morador, e a terra seja assolada de todo modo. Então, enquanto tiver vida ao redor, entendeu? Enquanto a tua casa estiver cheia, entendeu? Enquanto você tiver, enquanto a cidade ela não for destruída, nós vamos continuar pregando, porque a missão de Isaías, ela nunca acabou, ela continua até hoje, porque até hoje tem morador na terra. A terra ela nunca esteve vazia, entendeu? O chamado de Isaías, ele nunca acabou, ele continua através das nossas vidas, através de você que aceita o chamado, você que levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor, ele quer te purificar. É você mesmo que está na bebedeira, é você mesmo que está na droga, que está na prostituição, que está no crime, que está no tráfico, entendeu? Eu vim da droga, eu era noiado, eu vim de lá, e o Senhor me purificou, o Senhor me libertou da droga, entendeu? E eis-me aqui, nós estamos aqui fazendo o que? Pregando. É esse o chamado de Isaías, e eu vou voltar para lá para a parábola do semeador. Glória a Deus, aleluias. Jesus, ele se faz presente aqui, irmãos. E eu vou continuar, porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouvirão, e ouvir o que vós ouvis e não ouvirão. Escutai-vos, pois, a palavra do semeador. E ouvindo alguém a palavra do rei, do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, entendeu? Tudo que nós estamos pregando aqui, o diabo ele está roubando, ele está tirando de você, porque nós estamos pregando aqui a palavra, e o maligno ele vem dentro do seu coração e não deixa entrar, ele rouba a palavra de você, porque é palavras de libertação, é palavras de vida, o que nós estamos pregando aqui para você, e você está rejeitando, porque você está deixando Satanás roubar. Glória a Deus, aleluia. E eu vou continuar, irmão, não vou parar agora não. E porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, entendeu? Você recebeu com alegria, você está feliz, mas não tem raiz, sem em si mesmo, antes de pouca duração, e é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende, entendeu? Você termina ficando com raiva, porque você não tem raiz, você não firma na presença, você não tem força para continuar, entendeu? Você não tem raiz, você precisa de raiz. E infelizmente, meu amigo, o inimigo ele vem e toma, porque você está alegre, você está escutando, você está recebendo, mas amanhã, quando vir um problema, quando vir alguma situação, alguma dificuldade na sua vida, você não aguenta, porque você não tem raiz, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra. Você não suporta o vento, entendeu? Porque o inimigo ele não deixa. Quando você começa a afirmar, vem as dificuldades, a porta fecha, entendeu? A família fica brigando, fica discutindo, entendeu? Você não suporta, entendeu? Infelizmente você não tem raiz. Você tem que ter raiz, você tem que suportar, entendeu? Eu vou continuar. Glória a Deus, aleluia. Mas não tem raiz em si mesmo, e de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende.
e o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Você entendeu? As coisas do mundo, a riqueza, entendeu? Você não tem tempo para Cristo. Você não tem tempo para buscar o Criador. Porque as riquezas, a correria, o dinheiro, entendeu? As coisas da terra, sufoca. Você não tem tempo. E a palavra fica o quê? Infrutífera. Você não produz nada para o reino. Você não faz nada, entendeu? Você não tem tempo para buscar. Você não tem tempo para orar. Você não tem tempo, entendeu? Para adorar o Criador. Você não vai na igreja. Você ainda fala mal de quem está buscando, entendeu? Fica infrutífero. Eu vou ler de novo para ver se você entende o que eu estou falando aqui para você. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera, irmão. As coisas do mundo não deixam você produzir nada, entendeu? Porque a correria, você sai 5 horas da manhã e chega 9 da noite, porque você só pensa em correr atrás das coisas da terra, você só quer saber das coisas desse mundo, entendeu? Que são passageiras, e você não tem tempo para adorar o Senhor, entendeu? Fica difícil, mas eu vou finalizar. E, aleluia, mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, dá fruto e produz 100 e outros 60 e outro 30, que somos nós, entendeu? Terra boa, entendeu? Estamos aqui fazendo o que? Produzindo. Estamos aqui tentando ganhar almas para o reino, entendeu? Tentando ganhar a sua vida para Jesus. Para quê? Para você ser salvo, para você estar lá com nós na glória, entendeu? Do lado do rei, do lado de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui, é terra boa. Você que é terra boa, entendeu? Vem para o lado de cá, junte-se conosco, entendeu? Vem para o lado de Jesus, até a vida dele, porque se você estiver do nosso lado aqui, você está do lado certo, entendeu? É terra boa, é o que vai produzir no reino, entendeu? É o que vai, entendeu? É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, é o que está ouvindo, é o que está escutando, entendeu? É terra boa, entendeu? Seja terra boa, não seja terra infrutífera, que não produz. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer aqui? Porque quando Jesus voltar, você vai estar do nosso lado, você vai estar na terra boa, você vai produzir 100, 60, outro 30. Você vai querer estar nessa praça, meu amigo. Você vai querer estar com esse microfone, entendeu? E vai ouvir aquela frase: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do que é seu por direito. Não aquela outra frase lá: eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. Então, meu amigo, volta para Jesus, porque ainda há esperança para o seu futuro, ainda dá tempo, entendeu? Seja terra boa, seja terra abençoada, escuta, dá ouvido. Eu quero ouvir um testemunho aqui de libertação, entendeu? Que alguém foi liberto do vício, foi liberto da prostituição, da mentira. Terra boa, vem para Jesus, volta para Ele. Eu não sei o que é que você está fazendo nesse exato momento dentro da sua casa. Talvez
Talvez você está aí, ó, sendo oprimido, os demônios estão aí, ó, agindo na sua vida, e você não faz nada, você não luta, entendeu? Você deixa o diabo fazer o que ele quer na sua vida. Volta para Jesus, ouve a palavra. Você está entendendo o que nós estamos dizendo aqui para você? Seja terra boa, entendeu? Produz, ouve a palavra, dá ouvido, não endureça o vosso coração, entendeu? Eu gostaria de chamar aqui, glória a Deus, aleluia, amém. O irmão está sendo usado ali, eu chamar o irmão Mike, mas ele está sendo usado ali, está produzindo. É o que ele está fazendo ali, ele está pregando uma palavra, ele está produzindo a terra boa. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui para você? Eis que o semeador saiu a semear. Nós estamos fazendo aqui, semeando a semente. A semente é a palavra, entendeu? Eu creio que ela vai cair em terra boa, porque alguém vai produzir, alguém vai ser abençoado nesse local. Tem alguém aqui que Deus ele quer salvar, entendeu? É por isso que nós estamos aqui, irmão, para produzir para o reino, entendeu? É a sua vida, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o quê? O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nesse mundo, meu amigo. Tenha salvação, vida eterna, entendeu? O salário do pecado é a morte, é a morte. Tudo que você está fazendo para esse mundo, você vai receber a morte, é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Porque depois que você for embora desse planeta, que você não tiver mais nessa terra, entendeu? Aonde você vai estar? Você vai estar com Jesus ou você vai estar na mão do diabo? Porque o tempo ele passa, meu amigo. Você não é desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos passageiros, entendeu? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Amanhã nem eu nem você pode estar mais aqui, mais não. Nós já podemos ter descido a sepultura. E a nossa alma? Aonde ela vai estar? Para onde nós iremos se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? Se é só Jesus que tem salvação para você, se é só Ele, entendeu? Só Ele tem a salvação. Se você não tiver com Jesus, você vai estar com quem? Se seu nome não estiver no livro da vida, você vai estar onde a tua alma? No inferno? Então volta para Jesus, volta para Ele, porque dá tempo e ainda há esperança para o seu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Coloca aí, varão. Vai, Senhor, irmão.